Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com alegria, meus queridos, que mais uma vez estamos aqui na nossa programação Conversa entre Amigos. E no dia de hoje, eu estou aqui com meu amigo, meu irmão, Rogério Alves. Mas antes de nós iniciarmos o nosso papo, eu quero convidar você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilhe os nossos vídeos, não esqueça de deixar o seu joinha e assim você estará nos ajudando a propagar o Evangelho de Cristo. E hoje nós vamos bater um papo aqui com meu irmão Rogério e tenho certeza que essa conversa, esse bate-papo vai edificar a tua vida. Quem sabe você está aí do outro lado assistindo essa programação, assistindo esse conteúdo, assistindo esse vídeo, e a tua fé está um pouquinho esmorecida, quem sabe você está até pensando em desistir. Eu quero dizer para você que pode ter certeza disso. Depois dessa conversa, você vai repensar e você vai tomar um novo rumo para a sua vida, em nome de Jesus. Meu irmão Rogério, bom dia. Bom dia. Muito obrigado. Quero aqui desde já agradecer ao irmão pela oportunidade de ter nos recebido, ter tirado um tempinho do seu dia, um tempinho dos seus afazeres para bater esse papo. E nós iniciamos a nossa conversa exatamente assim, perguntando como foi que o irmão Rogério, diácono da igreja Paz e Vida Ministério Zona Sul, como foi que o irmão chegou ao Evangelho, como foi que foi alcançado pelo Evangelho e como foi que o irmão conheceu esse nosso Jesus tão maravilhoso. Glória a Deus. Bom dia, pastor Laércio, paz aos irmãos, a paz e a graça, que Deus abençoe a todos. Então, essa caminhada eu já estou há quase 13 anos. Quem me trouxe para a igreja foi a minha esposa. Na época, que ela falou assim, vamos assistir um culto lá na igreja, você vai ver como que é bom. Ao meu entender, como eu não sabia de nada e estava com a cabeça no mundo, o que aconteceu? Eu falei, eu não vou. Ela, não, vamos comigo. Eu falei, não vou. Porque eu vou lá, chega lá um monte de maluco gritando, falando lá um monte de coisa. Ela falou assim, calma, fica tranquilo, você vai. Você tem a chave de casa, qualquer coisa, se você não gostar, você volta para casa, sem problema. Tudo bem. Aí o que aconteceu? Quando eu cheguei lá, já na porta, já me cumprimentaram com a paz do Senhor, me deram um abraço, né? Já me senti mais aberto, o coração já se abriu. Na sequência, na época era o pastor Éder, no quilômetro 21, a gente frequentava lá no quilômetro 21, o pastor Éder, nosso pastor já há muito tempo, né? Há 13 anos atrás, né? Então, aí o que aconteceu? Eu fui, adorei o culto, foi maravilhoso. Depois, no final, tivemos uma conversa, né? Eu, o pastor, a pastora, a Rosana, nós conversamos e eu comecei a frequentar. Aí fui na quarta, fui na sexta sozinho, né? Porque minha esposa lá tem o compromisso de fazer a janta, essas coisas, né? Organizar a casa, né? E eu fui sozinho. Aí no segundo domingo que eu fui, o pastor Éder fez o chamado. Quem aceitaria Jesus, o seu Salvador. Aí eu já levantei a mão. Aí prontamente eu e mais algumas pessoas fomos à frente. Ele começou a orar, a ministrar a palavra, né? Nós voltamos. No decorrer do culto, quase no final do culto, ele perguntou que quem gostaria de ser batizado. Porque teria o batismo depois de um mês, né? Já estava agendado já o batismo. E perguntou quem gostaria de ser batizado. Aí terminou o culto, ele conversou com a gente. Nós fomos, conversamos sobre o batismo, tudo, ele explicou pra gente como que é, por que é necessário ser batizado, né? Aí explicou e amém. Depois de um tempo, continuei indo,
Nossa caminhada, graças ao bom Deus. E estamos firme e forte, né? Nossa caminhada, graças ao bom Deus. Estou até hoje, graças ao bom Deus. Glória a Deus. Meu irmão, o irmão fez um apontamento aí que não conhecia, que era do mundo, tal. E essa caminhada no mundo, o irmão gostaria de falar como que era essa caminhada, para a gente fazer um comparativo, para que as pessoas que estão ali vejam como que é a nossa vida quando nós estamos no mundo, a quem nós de fato servimos, e quando a gente vem para o Evangelho, quando a gente vem para Cristo, essa transformação. Sim, claro. O que na época eu tinha 20 e poucos anos, quase 30 anos, né? Quase não, eu tinha 30 e alguns. O que acontecia? Eu trabalhava, à noite e aos finais de semana eu jogava bola. Então eu encontrava com os amigos, então batia aquela bolinha e depois tomava uma cerveja e tal, conversava um pouquinho e ia para casa para outro dia fazer a sequência da rotina, trabalhar, né? Na época eu já tinha terminado a escola, mas assim, era futebol e trabalho, né? E sempre me divertia com as pessoas. Era uma diversão temporária, né? Só na hora a gente ficava alegre e tudo, mas depois a gente ficava, por que eu fiz isso? Por que eu gastei dinheiro com isso? Para que tem necessidade? Aí quando eu conheci a Cristo, a vida foi mudada, né? Porque lá em Romanos 12:2, se eu não me engano, diz que Cristo é transformação, e é transformação de mente, né? Não só mudou a minha mente, mas o meu entendimento, o meu conhecimento, a minha caminhada já é diferente, porque não só momentaneamente eu estou alegre, mas estou alegre toda hora, apesar da dificuldade, né, do mundo, né, das coisas que acontecem em nossas vidas, dificuldade que nós temos. E eu paro, oro, peço para Deus abençoar, fortalecer para que eu possa seguir na caminhada e continuo. É o que falou o apóstolo Paulo. Você está contente em todas as situações, em toda e qualquer circunstância. Sim. Sei passar necessidade, como também sei viver na fartura, porque tudo posso naquele que me fortalece. Exatamente. Quando eu comecei a ter entendimento sobre isso, eu parei de reclamar. Assim, antigamente eu reclamava muito, né? Brigava muito com as coisas, com as situações e tal, né? Eu sempre arrumava alguém culpado. Nunca fui eu culpado, sempre tem a outra pessoa que é culpada. A gente sempre culpa as outras pessoas, né? Esse é o ser humano, é assim, sempre Sim. culpa as outras pessoas. Sim. E depois que eu tive esse conhecimento, depois que eu entrei na igreja, depois que eu conheci a Cristo, eu comecei a entender o que realmente é o Evangelho, do que realmente é a palavra, do que realmente acontece, transformação. Mudei bastante, preciso melhorar em muitas coisas, né? Sim. Hoje em dia, né? Não sou melhor que ninguém, né? Tenho minhas dificuldades, tenho os meus problemas em casa, no trabalho, né? E como todo ser humano normal. Até o fim da caminhada. Mas graças a Deus eu aprendi e entendi que na dificuldade maior, o que eu tenho que fazer? Parar, respirar, orar ao Senhor e seguir. E esperar nele. E confiar. E esperar nele, que é assim que diz, né? Sim. Espera, confia no Senhor, que tudo vai acontecer. O irmão falou algo interessante aí, que fica também já o alerta. O irmão falou sobre a mudança da mente. Quando a gente vem para Cristo, o verdadeiro convertido, o nascido de novo, vou dizer assim, ele passa por uma transformação. Porque muitas das vezes as pessoas acham que estar dentro de uma igreja é o suficiente. Eu estou dentro da igreja, vamos dizer assim, é o crente dentro da igreja. E quando ele sai da igreja, pronto, ele vai mostrar que na verdade ele não nasceu de novo, porque ele volta
vamos dizer assim, as práticas As do velhas... velho homem, Isso. as ações do velho homem. E muitas das vezes, quando ele está ali dentro da igreja, ele é você olha para ele e você fala, é um crente. É um ser diferente, uma pessoa... crente, né? É um crente, na verdade. Mas quando você vai a fundo, eu quero chegar com isso, meu irmão, a questão do testemunho. A importância de nós darmos um bom testemunho aonde quer que nós formos, aonde quer que nós entrarmos, dar um bom testemunho. Sim. E quando o irmão falou a respeito dessa transformação de mente, que é o que diz a palavra do Senhor, você passa a se autoavaliar, se autoanalisar e entender a responsabilidade que levamos no nome de Cristo. Sim, não é isso? Sim. Eu vejo que muitas pessoas que vão para a igreja têm esse costume. Eu vou para a igreja uma coisa e fora da igreja é outra. Se a gente for entender isso, for ver isso mesmo a fundo, dentro da igreja é uma pessoa e fora da igreja é outra. No começo, eu tive certa dificuldade. Praticamente não foi dificuldade, foi assim, eu levei assim. Era um entendimento. Isso, no começo, assim, dentro da igreja eu me comportava sério, responsável, mas fora da igreja ainda tinha os meus deslizes e tal, né, com a pessoa do mundo que entrou nova na igreja, né, então aí errava muito, né. Por isso a transformação de mente, o entendimento, né, que eu fui aos poucos e ainda estou adquirindo. Sim. E estou aprendendo. Isso é uma continuação até a volta de Cristo. Mudei muito, graças a Deus, né? Hoje em dia já não tenho mais essa dificuldade, por isso de você parar, orar, agradecer a Deus e pedir para Ele te dar força para você seguir na caminhada. Não é porque se a gente, assim, eu entendo da seguinte maneira, nós vivemos no mundo, Sim. Nós estamos no mundo, Sim. Porém é o que a Bíblia diz, nós não fazemos parte desse mundo. Exatamente. Então por isso que nós precisamos muito nos abster, é o que a palavra diz, das coisas do mundo, Verdade. das práticas do mundo, porque a palavra de Deus, eu vou citar aqui, por exemplo, a oração de Jesus. Pai, eu oro a Ti, não que os tire do mundo, mas que os livre. Sim. Eu vou citar também, eu não vou lembrar agora exatamente onde está, qual é a epístola, mas se eu não me engano é na primeira epístola de João, que ele diz assim que nós não devemos amar o mundo nem as coisas que há no mundo. Inclusive Tiago também fala a respeito disso. Sim. Porque aquele que ama o mundo, ele constitui-se inimigo de Deus. Então não tem como eu ser amigo de Deus e ser amigo do mundo. Então a nossa transformação, ela tem que ser de fato por completo, porém, essa transformação ela só acontece por intermédio do Espírito Santo de Deus. Porque se não for o Espírito Santo de Deus, nós vamos continuar nas velhas práticas, nós vamos continuar. Sim. Porque nós não vamos querer largar, mas a palavra de Deus nos orienta de forma contrária. E é isso que é interessante. Não eu entendo o que o irmão está falando, exatamente nesse contexto. Mas eu pergunto para o irmão, e como que é a caminhada de um obreiro dentro da casa do Senhor? Como que é? A palavra de Deus vai nos dizer, irmão, Timóteo, carta de Timóteo, sua primeira carta de Timóteo, vai dizer que nós devemos nos apresentar diante de Deus como obreiro aprovado que maneja bem a palavra Sim. do Senhor. Então, nós podemos entender, não sei se o entendimento do irmão é o mesmo, não basta simplesmente eu fazer na casa de Deus, mas eu tenho também que estar sempre buscando conhecimento da palavra Sim. de Deus, até mesmo, né, irmão, para auxiliar quem chega, porque quem está chegando na igreja, como o irmão contou, iniciamos aqui a conversa, o irmão falando, chega sem conhecimento nenhum, e se o obreiro, que é o primeiro que recebe, que foi quem deu o abraço no irmão, sim. E acredito que logo ali introduziu a palavra,
Se ele não tiver o conhecimento, fica difícil, né? É em vão, né? Na verdade, a gente tem que crescer em graça, né? Em conhecimento, assim como disse Paulo, né? O apóstolo Paulo, né? Nós temos que crescer em graça e entendimento da palavra. Porque não adianta só crescer, eu faço tudo lá, maravilha, isso aí é graça. Mas é o entendimento que você tem. Porque quando foi criado o diaconato dos apóstolos, porque eles criaram os diáconos para que pudessem cuidar da igreja. Porque assim eles poderiam ter mais tempo para ministrar a palavra, para ensinar a palavra, mas os diáconos eram Para importantes. servir, sim. Isso, eles tinham que ajudar as pessoas, servir as pessoas, né? Porque nessa época que foi criado o diaconato, tinha muita reclamação. Você como apóstolo não está cuidando das viúvas, dos doentes e tal, e como vai ser? A igreja está separada, você cuida só de um povo e o outro povo fica afastado, fica longe, não é assim. Aí o que eles fizeram? Eles criaram o diaconato, chamaram 7 diáconos da época, né? Todos entendidos na graça da palavra, para que eles pudessem cuidar das pessoas, para que os apóstolos pudessem ministrar a palavra. E isso aí, a partir disso aí, na igreja antiga, foi dando determinação. E o que eu faço hoje? Eu cresço na palavra, eu entendo a palavra. Não sou expert, assim como alguns pastores, alguns entendidos, mas eu tenho um conhecimento. A gente vai caminhando, né, irmão? Sim, igual você diz lá, 1 João 4,4, que diz que filhinhos, tem fé porque conquistasse o mundo. Eu conquistei o mundo, vocês são maior que o mundo, né? Porque é maior quem está em mim do que quem está no mundo, né? Deus diz assim, e assim é maior quem está em mim, é maior quem está no mundo. E se você é do mundo, você acaba se tornando inimigo de Deus. Então as coisas que o mundo te oferece, a princípio, são maravilhosas, porque Satanás é do mundo. O mundo jaz do maligno, né? O mundo jaz do maligno, então Satanás governa aqui. A gente precisa ver assim, o que é que eu quero alimentar? Se a gente quiser alimentar a carne, o mundo oferece tudo. Sim. Agora, se a gente quiser alimentar o espírito, aí a gente tem que se abster de das muitas coisas do mundo. Sim, verdade. É verdade? Verdade. Eu ouço muito assim, né, que nós temos 2 leões. E aquele que você alimentar vai devorar o outro, que é esse aí. É o espírito e a carne. É o que a Bíblia Qual que diz, você né? prefere alimentar? Você prefere alimentar o espírito? Maravilha. Você vai se abster de muitas coisas boas, a princípio. Só o que vem depois é maravilhoso, que é a caminhada com Deus, que é o alvo que é Jesus Cristo, que é o Espírito Santo, que é estar no céu com Ele. Essa é a graça. Esse é o entendimento que nós temos que ter. Irmão, meu querido irmão Rogério, nosso diácono Rogério, infelizmente, as pessoas, inclusive esse final de semana a gente estava conversando com os conhecidos, e a gente estava falando em relação à nossa vida pós-morte. Todos, seja ele cristão, crente, evangélico ou não, vai viver eternamente. Nós temos 2 diferenças. A diferença, a questão é, as pessoas eles estão tão apegados a essa terra que muitos não querem saber de Cristo, porque aí eu vou fazer 2 pontuações. O primeiro é que as pessoas falam assim, eu vou falar por mim, porque antes de conhecer a Cristo, você acha que ser crente é careta, ser crente Foi essa visão que eu tinha. É largar o que é bom. Não, eu vou ser crente para, por exemplo, lá do Nordeste, um cara que gostava tanto de forró, etc. Sim. Nossa, eu vou ser crente para largar essas coisas boas, porque a visão do mundo, isso é bom. Sim. E para a carne, de fato, é bom. E quando nós entendemos a Cristo, a gente vê que o bom mesmo é estar com Cristo, como também falou o apóstolo Paulo. Então, qual que é
a gente entende a dificuldade? Primeiro que as pessoas acham que Deus é tão bom que ninguém vai para o inferno. Isso é uma mentira de Satanás. Essa é uma grande mentira de Satanás. Porque se você for ver todos, se você fizer uma enquete perguntando ali fora, quando você morrer você vai para onde? Evidentemente que eu vou para o céu. Todos vão dizer isso. Então isso é uma grande mentira de Satanás. Outra grande mentira de Satanás é que todos são filhos de Deus. E ele conseguiu colocar isso no coração e na mente das pessoas, que todos são filhos de Deus, que independentemente do que eu faço, eu sou filho de Deus. Que eu entendo, eu acredito que o irmão já escutou pessoas falando, por exemplo, eu vou fazer tal coisa porque eu também sou filho de Deus. E é fazer aquela coisa que não agrada a Deus. E tem outra questão, meu irmão, que as pessoas também, que Satanás colocou na mente e no coração das pessoas, todos os caminhos levam a Deus. E eu vou dizer que, assim, todos os caminhos passará por Deus. Sim. Independentemente do que for, todos os caminhos passarão por Deus. Mas só tem um caminho que de fato leva até Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Paulo vai dizer que todos nós vamos comparecer diante de Cristo. Mas isso não significa, então, nós vamos comparecer para quê? Para quê? Inclusive, os salvos vão comparecer, porém, eles vão comparecer tão somente uma questão de galardão, não de salvação, porque o salvo, ele é salvo, então ele não vai ser julgado, ele já está salvo. Porém, as pessoas, eu falo demais, porém, as pessoas, com essa questão que o inimigo colocou no coração delas, nas mentes, elas acham que não tem necessidade de aceitar o Senhor e Salvador Jesus Cristo como o Senhor da sua vida. Não é verdade? O que hoje em dia a maioria das igrejas estão pregando, estão ministrando é prosperidade. E eles estão deixando esse lado da salvação de lado. Essa palavra da salvação deixando de lado. Então, prosperidade. Se você vir para a igreja, você vai prosperar, você vai ter carro, você vai ter um trabalho, você vai ter uma casa, tudo. Você não vai ter mais problema nenhum. Exatamente. Aí, no meu ver, é errado, né? Porque a salvação vem primeiro. Sim. A salvação vem primeiro. Se você realmente quer ser salvo, o que você tem que ser? Batizado. Crer em Cristo. Ser batizado. Isso é a salvação. A palavra diz isso, né? Aí, mas para isso você tem um processo. Você tem que passar por tudo isso, pelas dificuldades. Aí, quando você é batizado, você morre, a velha criatura morre e renasce uma nova criatura. Com muitas dificuldades no início, mas com você querendo ter entendimento, buscando o entendimento, você vai crescer. Não só como pessoa, né? Mas como espírito. Sim. O espírito, ele vai te fortalecer. E cada vez que você busca a palavra, busca o conhecimento, o seu coração se enche de alegria, se agrada, e você quer buscar mais, você quer ler mais, você quer entender mais. Por que que é assim? Por que isso? Por que aquilo? Aí você vai se fazendo pergunta e a própria palavra ela te responde. Ela vai te respondendo. Ela vai te respondendo. Aí, nesse meu caminhar, nesse meu entendimento, eu estou aprendendo cada vez mais. Estou amando isso. Eu sei também que você, para ser salvo, você tem que fazer, não precisa ser santo, porque o único foi Jesus Cristo. Mas quanto menos você errar, melhor é. Irmão, porque o pecado te afasta de Deus. O pecado te afasta de Cristo. A nossa conversa, inclusive o nome diz que é conversa entre amigos. Eu vou fazer uma ponderação nessa questão que o irmão falou, que não precisa ser santo. Precisamos ser santos. Sim. Por quê? Eu vou dizer, porque para que quem está nos assistindo entenda bem. Eu entendi perfeitamente o que o irmão colocou, a colocação. Sim. Mas para que você que está aí do outro lado entenda, porque a palavra de Deus vai dizer, sede santo como eu sou santo. E a palavra de Deus também vai dizer que sem santidade é impossível agradar a Deus. Sim. O que o irmão está dizendo, eu entendi dessa forma,
Se eu entendi errado, o irmão me corrija, por favor. O que eu entendi do irmão é que não é o fato de você se batizar, não é o fato de você aceitar a Cristo, não é o fato de você ser obreiro, não é o fato de você ser pastor, não é o fato de você ser um vice-querubim, que você não vai mais errar, você não vai mais pecar. Porque a Bíblia também vai nos dizer que aquele que diz que não peca é mentiroso. É mentiroso. Então nós estamos numa caminhada, numa jornada, buscando o aperfeiçoamento até o dia que Cristo voltar. O que nós precisamos entender, que é o que o irmão falou, que é a questão da santidade, é que santo é separado. Santo, ele é separado para Deus, é separado das coisas do mundo para Deus. Sim. Então quando nós estamos falando da santidade, é essa: buscar nos abster das coisas do mundo e sermos, como diz o apóstolo Pedro, entendermos que nós somos propriedade, olha só que forte isso, que nós somos propriedade exclusiva de Deus, que nós somos sacerdotes do Deus Altíssimo. E esse é o ser santo para Deus. Não é que nós, então da partir do momento, então esses dois camaradas que estão conversando aí, nossa, eles são santos, eles não erram, não é nada disso, mas nós estamos numa caminhada buscando aperfeiçoamento em Deus, na palavra, no Espírito Santo, para que nós venhamos agradar a Deus. Nós buscamos sempre agradar a Deus e assim rejeitar o nosso eu. Sim, na verdade é isso mesmo, perdoa a colocação, né? Mas é assim mesmo. A conversa, meu irmão, é entre amigos. Não, mas é isso mesmo, na verdade é isso mesmo. É que a gente tem um bom conhecimento, né? A gente já se conhece já de vários anos, então a gente fala as coisas assim, mas a gente entende que é isso mesmo. Mas para quem está do lado de lá, mas não precisa ser santo. Não, a gente é diferenciado, o diferenciado é isso, a gente ser santo. Não que a gente vai acertar sempre, lógico que não, claro que não. O nosso corpo aqui, ele ainda é o corpo corruptível, né? Sim. Mas naquele grande dia vai ser transformado num corpo incorruptível. Eita, Jesus! Aí Meu Deus! É maravilha. É esse o entendimento, né? Eu me coloquei errado, né? Mas é assim mesmo. Na verdade, nós somos diferentes. Nós temos que ser santos, santificados seja. E de novo, esse diferente que o irmão está dizendo é exatamente quando as pessoas, quando o irmão falou do diaconato, quando foram separados. E a Bíblia vai dizer assim, que chamaram Estevão, cheio do Espírito Santo, íntegro e etc. É isso que nós estamos tratando aqui nessa manhã. Você que é crente, meu irmão, você tem que ser crente. É verdade. Você que é crente, meu irmão, quem vai ministrar daqui a pouco é o irmão Rogério, mas eu preciso dizer isso. Você que é crente, meu irmão, você não pode ser caloteiro. Você que é crente, meu irmão, você não pode deixar de pagar suas dívidas. Você que é crente, meu irmão, você não pode falar mal da vida dos outros. Você que é crente, meu irmão, você tem que honrar com a sua palavra. Por quê? Porque você carrega o nome de Cristo. Então, eu não quero aqui assustar você que está vendo esse conteúdo, mas essa é a palavra de Deus. Eu pergunto para o meu irmão, o apóstolo Paulo, depois que ele se converteu, qual foi o momento que Paulo passou e disse assim, não, agora eu estou vivendo o mar de rosas? Depois que Paulo se converteu, foi perseguição, foi luta, foi prisão, foi chicote, foi açoite, né? Mas ele não desistiu nunca. Não, porque não podia parar, né? E também ele tinha um espinho na carne, né? E esse espinho é exatamente isso, para que a soberba não subisse para a cabeça. Que agora eu sou de Deus, que agora eu posso tudo, que agora eu sou isso. Não é assim que funciona. Por isso o espinho, para ele se lembrar das coisas passadas que ele passou, do sofrimento que ele teve. Por que ele perseguia os judeus, os crentes, os filhos de Deus? Por quê? Porque era ordens que ele tinha na época. É o que ele cria, né? Sim. Ele assim, interessante, irmão, isso, nosso papo hoje
Ele vai demorar aí umas 5 horas, porque tá ficando bom demais esse negócio Tem aqui. papo muito. Irmão, o apóstolo Paulo, nossa, é por isso que Paulo é uma das mentes mais brilhantes que já existiu na Terra. A gente vê que Paulo ele era tão fiel à sua religião, no que ele cria, e ele não era fiel simplesmente por ser fiel, ele tinha conhecimento. Afinal de contas, ele foi um camarada que estudou muito, ele foi instruído por um dos maiores, vamos dizer assim, o top daquela época dos fariseus, que era Gamaliel. Mas Paulo, depois que ele se converte, então eu entendo que isso também era uma característica dele, a fidelidade de Paulo a Cristo. Porque as cartas de Paulo, as epístolas de Paulo, você vai ver que é um cidadão altamente cristocêntrico. Sim. O alvo de Paulo é sempre Cristo, nunca ele, mas Cristo. Porque assim, quando Cristo chegou para ele e perguntou por que me persegues, ele já começou a ter entendimento disso na hora. Na hora ele já começou a ter entendimento disso. Mas quem é tu? Eu sou aquele que você me persegue, eu sou Jesus Cristo. Por que persegue meus filhos? Por que persegue as pessoas que me buscam? Esse entendimento ele já começou a ter naquela hora. Aí por isso que ele ficou cego. Aí teve o tempo dele ficar pensando: nossa, eu tive um encontro com Cristo. E começou a pensar: qual o motivo desse encontro? E como você bem disse, ele era um cara, nossa, excelente, porque ele era estudioso, ele sabia tudo. E a maioria da Bíblia foi ele que escreveu. As cartas. Sim, a maioria das cartas. Novo Testamento, pode dizer que é. Sim, a maioria das epístolas foi ele que escreveu. Por tanto conhecimento que ele tinha. Mas o alvo mesmo era Cristo, Jesus Cristo. Depois que ele se converteu, que Jesus mandaram ele lá, dar a visão para ele de novo, aí ele teve um entendimento completo. Dali ele saiu, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Sim. Dali em diante ele já veio nesse processo, mas teve esse processo. E já pensou, irmão? Você já pensou quando Paulo aparece dizendo assim: a partir de agora eu aceitei esse Cristo aí, eu acredito nessa graça, e começou a pregar Jesus Cristo. Você vê que ele já começou a não ser bem visto pelos próprios apóstolos de Cristo, porque os apóstolos, espera aí, esse camarada até ontem ele estava perseguindo, espera aí. Mas ele teve, vou chamar assim, a paciência, ele não desistiu e se tornou o grande apóstolo Paulo. Que é isso que nós temos que ter hoje em dia. Nós como crentes, como seguidores de Cristo, imitadores de Cristo, esse é o entendimento que nós temos que ter. Esse é o entendimento que nós temos. Porque assim, quando você sai do mundo e vem para a igreja, você vem com esse pensamento: eu vou lá fazer o que na igreja? Um monte de doido gritando lá, glória a Deus, e isso e aquilo, meu. Aí, depois que você começa a ter o entendimento e começa a abrir a sua visão através do Espírito Santo, você vai ter um entendimento. Aí cada vez mais você vai buscando. Você quer mais. Aí você quer mais, porque aí o coração na sua, nossa, esse entendimento que eu quero, esse é que eu quero para minha vida. Aí que nos diferencia. Irmão, e é tão interessante isso, porque para você, meu querido, para você, minha querida, esse aqui, acho que é o único ambiente que sempre quer o bem do próximo. Sim. Por isso que a gente fala tanto desse Cristo, porque o que ele fez na minha vida, meu irmão Rogério, e o que ele fez na tua vida, é tão maravilhoso que a gente não se contenta em ter ele só pra gente. Então a gente quer apresentar, não se cansa de falar dele, desse amor, dessa graça, para que você venha conhecer ele também. Você assim,
mais simples para os irmãos que estão vendo, né? Que sentem o desejo no coração ou que acham que ainda não chegou a hora de voltar para a igreja ou ir para a igreja. Assim, eu vou dar um testemunho bem rápido. O que aconteceu na minha vida? Porque assim, eu aprendi com um pastor que você não precisa falar bem. Você não precisa ler a Bíblia, saber a Bíblia. Você não precisa saber nada da Bíblia. O que interessa para a pessoa que está do outro lado vendo, da pessoa que está passando na rua? Não é um folheto, mas assim, é o que você viveu. É a sua vida. Porque, vou te falar, esse é um testemunho rapidinho. Quando eu tinha 6 meses de idade, eu tive meningite. O que aconteceu? Aí tiraram o líquido da minha espinha 2 vezes, né? E fizeram os exames, tudo lá. E o médico falou pra minha mãe que eu não ia sobreviver. Ou se sobrevivesse, eu ia ficar... Um monte de sequelas. Eu ia ficar na cama, vegetando, né? Não ia andar, não ia falar, não ia fazer nada. Aí meu pai, o que ele fez com o médico? Falou assim, não, eu vou levar meu filho e vou pra casa. Ixi, eu sei que teve um bololô lá, uma briga lá, meu pai e o médico, e no final eu acabei vindo pra casa. Graças a Deus. Aí tive uma vida normal até um tempo, né? Em 2005 eu tive outro entendimento que Deus tem preparado pra mim. É melhor. Esse é o melhor. Em 2005 eu estava indo trabalhar, eu trabalhava aqui no Jaguaré. Qual que era a rotina? Pegava o trem, descia na Presidente Altino, descia da estação, tinha uma senhorinha lá que vendia os bolos, café, e a gente parava lá sempre, eu parava lá sempre, pegava um pedaço de bolo, tomava um cafezinho e ia seguindo até chegar na minha empresa. Uns 200 metros eu chegava na minha empresa andando. É pertinho. E nesse dia, o que aconteceu? Eu estava caminhando, faltava acho que mais ou menos uns 50, 100 metros para mim chegar na minha empresa. Não sei da onde, não sei porquê, me deram uma pancada na cabeça, tem umas marcas aqui, né? E eu fui acordar depois de 15 dias nas clínicas, depois de entrar em coma, tudo. Aí, graças ao bom Deus, estava passando uma senhora lá, que me viu no chão, né? Ligou para a polícia me pegou, me levou para a USP, aqui no Butantã. E lá não tinha neurologista. Tinha neuro, né? Porque a pancada foi na cabeça, né? Ele estava sangrando muito. Eles me colocaram dentro da UPA e me levaram para as clínicas. Lá eu fui operado, tive coágulo no sangue, eles tiveram que refazer a operação. E depois de 15 dias eu fui acordar. Eu fiquei em coma em 15 dias. E até hoje, graças a Deus, eu estou bem. Sem nenhuma sequela, graças a Deus, sem nenhum problema. Né? E eu sei e entendo que cada vez mais Deus tem um propósito na minha vida. Sim, com certeza. E esse é o caminho que a gente tem que seguir. Buscar Deus. Buscar Deus. Maravilha. As dificuldades, principalmente, né? Mas buscar Deus. Glória Por a isso Jesus. aquela parte de você, quando estiver com alguma dificuldade, quando você quiser brigar com alguém, falar mal de alguém ou alguma coisa, para, respira, ora, pede força para Deus que Ele vai te dar o caminho. Ele vai te mostrar a saída, vai te mostrar o que você precisa fazer. E é bênção. E isso é por isso que eu estou aqui hoje, graças a Ele. Glória a Deus. Com essa certeza. E quem quiser, só vem buscar. Glória a Porque Deus. aqui é uma fonte inesgotável. Maravilha. Meus queridos, meu Deus do céu, irmão Rogério, já estamos aqui há 37 minutos, Glória. quase 38 minutos, que legal. Amém. Então aqui antes de finalizar, meu irmão, o que o irmão pode dizer para esse nosso querido irmão, nosso querido amigo, amiga que está vendo esse vídeo? Vamos deixar uma mensagem aí. A princípio, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que mandou seu Filho unigênito para que nós possamos ser salvos. Mas aí Deus tocou no meu coração que falou que Gênesis, quando Deus criou o mundo, a terra era escura e vazia e não tinha ninguém, dá o Espírito sobre a terra. Aí ele disse, haja luz, e houve luz. E a própria palavra diz que a palavra tem força, a palavra tem poder. Se ele diz que haja luz e houve luz, maravilha. De vida a terra e água, aconteceu. E a palavra tem poder. Por isso que eu falo, se você quer ter entendimento, se você quer
ter conhecimento. Se você quiser ter uma mudança de vida, uma transformação na sua vida, vem para a igreja. Venha escutar não só o diácono, mas o evangelista, o pastor principalmente, que é um cara mais sábio, um cara mais estudado, tem mais conhecimento sobre a palavra, ele vai te explicar, ele vai te mostrar. Se você tiver isso no seu coração e quiser realmente, Deus vai abrir as portas para você. E você vai ser feliz não só no momento, mas sempre. Com as dificuldades que nós temos no mundo, na caminhada, mas sempre. Glória Sempre a Deus. sorrindo, sempre feliz, sempre alegre. Apesar das dificuldades, mas sempre alegre, sempre feliz. E é isso aí. Quem quiser, as portas da igreja estão abertas, não precisa ser aqui na Paz e Vida, mas pode ser próximo à sua casa. Não sei a denominação, mas Vá a buscar. palavra diz que é a igreja de Cristo, que é o Glória a principal. Deus. E é isso que nós estamos. Glória Fico a Deus. feliz, agradecido por estar aqui, prestando esse testemunho, falando sobre Cristo, que é maravilhoso, e cada vez aprendendo mais. Maravilha. Amém? Amém, meu irmão Glória a Rogério. Deus, eu agradeço. Deus pela abençoe. essa. Obrigadão E assim, mesmo. Se tiver mais uma oportunidade, estamos aí. Ficou aí o convite para você. Venha. O nosso diácono Rogério, ele está aqui na comunidade cristã Paz e Vida, Ministério Zona Sul, Osasco, quilômetro 18, rua Alexandre Batistoni 245. Osasco. Então Isso. fica bem próximo da estação. Venha e você com certeza vai ser muito bem recebido. E como o irmão Rogério falou, você está escutando essa programação e não é aqui de São Paulo, não é aqui da região, busque uma igreja mais próximo da sua casa, uma igreja bíblica, uma igreja que realmente pregue o evangelho, uma igreja que diga: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque essa é a palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Que Deus te Glória a abençoe, Deus. que Deus te guarde e até o nosso próximo Conversa entre Amigos. Fiquem todos com Deus e até mais. Amém. Abraço. Glória a Deus. Aí, pastor Daes.